Pouca palavra. Obrigado, deputados federais. Já vou pedir para colocar na Voz do Brasil, porque o povo tem que escutar isso que eu vou falar. Nós temos a segunda estrutura mais cara do Brasil, que se resume hoje a um teatro de stand-up. Acabamos de escutar o sujeito subir do outro lado da tribuna para pegar e falar que tá caro, não compra, defendendo o discurso do cachaceiro ladrão. Agora o outro colega pega o microfone para falar mais um monte de absurdo, e que houve plano disso, daquilo. É uma balbúrdia. Como disse o Gilson aqui outro dia, fecha isso aqui. Se for para ser desse jeito, fecha isso aqui. Nós temos como atividade principal do parlamento falar. E nós temos hoje no Brasil um colega deputado federal preso porque fez um discurso na internet. Nós temos um colega parlamentar sendo processado hoje pela Polícia Federal porque ocupou essa tribuna aqui e fez um discurso. Nós temos uma colega deputada federal caçada porque fez um pronunciamento. O artigo 53 da Constituição assegura imunidade de opiniões, palavras e votos. Não interessa. Ah, mas ele disse isso. Ah, ele disse aquilo. Foda-se! Foda-se! Ah, Polon, você falou um palavrão na tribuna. Falei, caralho! Porque eu estou há 2 anos sendo moderado nessa merda. Eu estou há 2 anos tratando todo mundo com respeito. Eu estou há 2 anos sendo comedido. Eu estou há 2 anos dialogando, conversando, para aprender na carne que moderação na defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. Eu estou com uma PEC para colocar a liberdade de expressão acima dos direitos fundamentais, porque o STF faz uma manobra ardilosa. Ele coloca todos os direitos fundamentais num saco, e quando ele quer, ele saca. Deputado, sem palavrão, tá? Se tiver palavrão, eu corto a fala, tá? Vou concluir. Sem palavrão. Vou concluir. Ele coloca os direitos fundamentais num saco e saca a modulação desses direitos e suprime os direitos fundamentais. Nós precisamos que o direito fundamental à liberdade de expressão esteja acima dos demais, para que jamais seja tolhido novamente. Isso resolve metade dos problemas do Brasil, porque a primeira das liberdades, a fundamental liberdade, a liberdade que não pode ser maculada, e foi nesse país, nessa ditadura, é a liberdade de expressão. Abaixa a ditadura. Obrigado, senhor presidente. E é de chamar a atenção que um tema, como disse o nobre deputado, tão singelo, tome quase 3 horas de discussão. Algo extremamente desnecessário, num parlamento extremamente caro. O que nos alerta para mais um detalhe interessante. Um Estado que não tem capacidade de entregar a marmita fantasma. Um Estado extremamente corrupto, pesado e caro. Um Estado que imprime dinheiro e causa inflação. Um Estado que não é capaz sequer de deixar uma aspirina num posto de saúde ou tapar um buraco no asfalto. Quer vender para você a ideia de que se aumentar seu imposto e se roubar um pouco mais do valor do seu trabalho, vai poder combater o aquecimento global. Não contesto a existência do aquecimento global ou de qualquer situação climática. Contesto a eficácia de um Estado extremamente glutão. Para quem me escuta, glutão é guloso. Guloso do seu e do meu dinheiro. Guloso do suor do seu rosto, que não lhe dá nada. A única coisa que justifica o pagamento de imposto no Brasil é o medo de ser preso. Não há contrapartida e jamais haverá. Os serviços são parcos e irrisórios, assustadoramente deficitários. E querem vender a mentira de que restringindo as riquezas do país e aumentando ainda mais essa carga tributária, preservarão o meio ambiente. Sim, o desgoverno do incêndio, o desgoverno das queimadas, o desgoverno campeão no desmatamento e que por conta da sua sanha desarmamentista e da perseguição aos manejadores, resultou numa explosão da população do javali, o que vai importar certamente em mais
uma catástrofe ambiental, destruindo a fauna, a flora, arruinando a agricultura e ameaçando a pecuária, de uma crise sanitária sem precedentes. E nós estamos há 3 horas discutindo a construção de mais uma narrativa, o dia que os brasileiros lembrarão o quão são feitos de palhaço por esse Estado. O dia do meio ambiente. Podemos mudar o dia do palhaço, o dia do bobo ou o dia do extorquido, porque chamar o pagador de imposto brasileiro de contribuinte é uma afronta à inteligência do homem médio. Pelo tom da minha voz, vocês veem que hoje estou extremamente contente, extremamente feliz, porque no segundo parlamento mais caro do mundo, nós vamos discutir a tarde toda se criaremos o Dia de Proteção ao Meio Ambiente. Algo muito importante, algo extremamente relevante, mas infelizmente, como disse meu amigo Bibo Nunes, não cumpriu os requisitos formais necessários. E se tem uma coisa que um burocrata adora, é uma formalidade. Claro, depois daquela emendinha que você ajeita, aquela verbinha que você arruma, aquele carguinho que você pede para o seu cupincha, mais uma formalidade é o paraíso do burocrata. Quero cumprimentar meu amigo Gilson, declaradamente anarcocapitalista, e todos os ANCAP sabem que os únicos projetos de lei que não causam prejuízo à sociedade é nome de rua e dia de alguma coisa, que não serve absolutamente para nada. Destaque especial para a justificativa que o colega colocou lá, em especial, abre aspas, muita atenção para as aspas, em especial pelos retrocessos ambientais impostos ao povo brasileiro nos últimos anos. É claro, Marina Silva é um poço de incompetência. O Lula só sabe encher a cara de cachaça e roubar. Inclusive, fiquei sabendo que depositaram 5 jabutis do Palácio da Alvorada. 3 que se arrastam pelo chão, que foi o Ibama que colocou, e um que está em cima da árvore, que nós sabemos que é enchente ou mão de gente. Proposta ambiental, vamos tirar o jabuti do Lula do Palácio. Impeachment no dia 16. Nada mais saudável para o meio ambiente brasileiro, afinal de contas, ele está colaborando com o recorde de queimadas e destruição do meio ambiente. Mas eu aproveito porque há todo esse empenho da esquerda em criar dias e fazer propaganda com a pauta SG. Afinal de contas, é patrocinada fartamente pela Rússia. Ora, a Argentina, por exemplo, explora o xisto, o Brasil não pode. Por que será, não é mesmo? Existe um interesse internacional para que o Brasil não explore as suas divisas, seus recursos naturais, e isso é bancado por alguém. Mas eu quero fazer um alerta para vocês. Enquanto passamos a tarde toda discutindo o dia disso, dia daquilo, amanhã o incompetente do ICMBio vai divulgar a lista dos animais exóticos que devem ser abatidos, como, por exemplo, o javali, que é vetor de doenças e destrói a fauna, a flora e mais um monte de coisa. Eu mandei uma lista com todas as espécies invasoras, ou pelo menos as principais e que causam prejuízos econômicos, como o búfalo, por exemplo, e pedi para inseri-la. No entanto, o MPF, mostrando completo desconhecimento, notifica, presidente, vou pedir 30 segundos para concluir, notifica o governo de Rondônia para tirar os búfalos do Guaporé, só que o MP do Goiás está prendendo quem está fazendo abate de búfalo. Governo esquizofrênico, governo completamente irresponsável. Então, medida ambiental salutar para o Brasil é sim o impeachment do Lula e não essas bobagens aqui à custa de muito, muito dinheiro público. Segundo parlamento mais caro do mundo. E agora eu vou dar um presente para a imprensa que gosta de bater em bolsonarista. Porque agora eu vim falar da importância da intolerância. É isso mesmo que você ouviu, a importância da intolerância, mas antes de começar, eu quero corrigir uma injustiça que vem sendo feita por alguns colegas. Tem muito colega meu que fala que na esquerda só tem bandido, só tem bandido, só tem bandido. Está errado, não é só bandido. Tem estuprador, tem pedófilo, tem traficante, tem criminoso de toda ordem. Gente ligada ao crime organizado, como, por exemplo, é o caso agora do PCC e do Comando Vermelho, que abertamente estão dizendo que isso é noticiado na imprensa, não sou eu que estou falando, que eles vão fazer um acordo com o governo para tirar os chefões do RDD e eles vão diminuir a criminalidade por conta. É a instauração de um novo Estado. E o que revela isso aí? Da onde veio isso aí? Por conta dessa pregação indistinta da intolerância.
Tem dinheiro na cueca? Sejamos tolerantes. Tem corrupção? Sejamos tolerantes. O Brasil hoje está classificado como um dos países mais corruptos do mundo, está na vanguarda da corrupção. O cara vai fantasiar de mulher, pregar ideologia de gênero para crianças de 6 anos, tem que ser tolerante. Tudo que é de errado tem que ser tolerante. Vamos advogar pelo Estado laico, afinal de contas, é a neutralidade. Não, quem é cristão tem que defender a Cristo, porque no cristianismo você pode ser o que você quiser, você fala o que você quiser. Nós não vamos perseguir as suas decisões, você aderir à proposta cristã é uma escolha pessoal. Você vê o casal cristão, sempre quando a gente tem os embates com a esquerda, no meu perfil acontece isso também, o pessoal vem nos acusar do quê, presidente? Que a gente é homossexual. Sempre quando você tem um embate duro com a esquerda, eles pedem tolerância, eles falam que é todo mundo igual, que tem que respeitar, mas do que eles nos acusam? De envolvimento com homossexual, que é o que fazem com o Nicolas o tempo todo, fizeram na campanha prefeito do André, é praxe. Não, vamos parar de tolerar o que está errado. Vamos parar de tolerar o crime, vamos parar de tolerar a corrupção, vamos parar de tolerar a sexualização de crianças. Isso está errado, nós temos que ser intolerante com a fome, intolerante com a miséria, intolerante com o que está errado, com o roubo, com o crime, com as organizações criminosas que, repito, como noticiou a imprensa, estão fazendo acordo com o governo em troca de redução da criminalidade. Sim, nós queremos, sim, a intolerância a tudo que não presta, tudo que é mal. E eu, mais uma vez, eu clamo aos meus irmãos em Cristo, sejam evangélicos ou católicos dessa casa, inclusive a Igreja Católica, em documento oficial, já se pronunciou contra o chamado Estado laico, que é uma mentira, uma farsa, que se levantem contra o erro e denunciem o erro. Denunciem o erro, porque é essa omissão, é essa neutralidade, entre aspas, que está dando espaço para que todos esses criminosos possam andar à luz do dia, perpetrando os seus crimes. Obrigado, presidente. Infelizmente, no primeiro discurso, pronunciamento que eu tive esse ano, eu acabei por me exaltar. Logo, eu que construí a reputação de ser excessivamente cortês, a ponto até do pessoal perguntar se realmente eu era de direita. Algumas pessoas diziam que eu parecia mais de centro, porque eu sempre fugi de embates vazios e discursos desnecessários. E acabei proferindo algumas palavras de baixo calão nesse microfone, porque efetivamente eu estava escandalizado e ainda estou, frustrado e ainda estou, por conta da total ineficiência e inércia desse parlamento, somado principalmente ao Senado, diante de uma realidade em que nos é tirado a garantia fundamental do exercício do mandato, que é falar. É essa a nossa atribuição, por isso chama parlamento. Nós estamos sendo presos e perseguidos porque estamos parlando. Isso é assustador, é para dizer o mínimo. Eu sempre fui advogado, sempre militei na OAB, a gente sempre lutou muito pelas prerrogativas, porque as prerrogativas não são do advogado, são do povo. São do povo. Se o advogado não tem prerrogativa, ele não tem como defender as pessoas. Se o deputado não tem prerrogativa respeitada, ele não tem como defender a democracia, não tem como defender os seus representantes, os seus representados. Então, sim, o meu pronunciamento causou escândalo em alguns órgãos da imprensa, em algumas pessoas. Isso me deixou ainda mais triste, presidente, porque hoje a única coisa que choca o brasileiro é palavrão. Talvez por isso Bolsonaro perdeu a eleição, porque ele fala palavrão. Mas a corrupção não choca mais, a violência não choca mais. A fome, presidente, não choca mais. E seriam essas coisas que deveriam chocar as pessoas, e não simplesmente alguém proferir uma ou outra palavra que, reiteradamente, as pessoas falam em censura, em controle de rede social e mais um absurdo de coisa. Veja, essa semana, eu que vim aqui para falar, essa semana, exclusivamente sobre o Estado laico, ganhei um livro do Centro Dom Bosco, que fala sobre a condenação da Igreja Católica ao Estado laico, e falaria sobre o Estado laico. Só que tomei um soco no estômago no primeiro dia, fiz aquele discurso, e ontem, que eu me inscrevi para falar sobre o Estado laico, minha inscrição foi a última, e acabou não tendo breves depois, não consegui fazê-lo. E você vê como o propósito de Deus é muito interessante, porque ontem o colega pastor, alguma coisa do PSOL, não lembro o nome dele,
está passando uma lista para assinar a Frente Parlamentar do Estado Laico, pediu a minha assinatura. Eu falei, olha, eu vou falar sobre isso essa semana. E hoje calhou de ter a oportunidade de falar isso com tranquilidade. Porque Deus é providencial e me mostrou que as pessoas estão se escandalizando com várias filigranas, várias coisas pouco importantes, estão deixando de se escandalizar com o que efetivamente deveria ser motivo de escândalo. Veja, presidente, que essa semana, na minha cidade, Campo Grande, um sujeito, um homem, vestiu-se de mulher e foi fazer uma performance de drag queen para crianças de 6 anos de idade. A revelia dos seus pais. Você manda seu filho de 6 anos de idade para a escola para ter acesso a um show de drag queen sem que você sequer tenha o direito de saber. E agora ele está se vitimizando nas redes. Estou sendo perseguida. E os pais dessas crianças que não tiveram sequer o direito de falar, não, eu mando meu filho, avisa que vai ter, eu mando se eu quiser, pois o pátrio poder é dos pais. Isso nós devemos, presidente, em boa parte, a maldição, a desgraça do que chamam de Estado laico. Porque o cristianismo é extremamente tolerante. Todos os países cristãos, você pode ser o que você quiser lá. Você pode ser muçulmano, você pode ser espírita, você pode ser de Umbanda, sei lá. Mas cristão você não pode ser, nós somos perseguidos. Já se fala abertamente em censurar pedaços da Bíblia. Já se fala abertamente. Hoje, islâmicos radicais assassinam cristãos mundo afora. Hoje, milhares de cristãos são assassinados porque nós somos tolerantes demais e nos acusam de ser intolerantes. E nós cedemos à pressão de buscar, no começo do discurso, a neutralidade. Não, nós queremos a neutralidade, porque nós somos tolerantes. Nós queremos a permissão, em 30 segundos vou concluir, presidente. Nós queremos a permissão de coexistência, faça o que quiser com o seu corpo, com a sua atividade sexual. Agora, a religião da ideologia de gênero, a religião de matriz africana, a religião do esquerdismo, porque a esquerda é uma doença, invade nossas igrejas, igual aquele vereador fez lá em Curitiba, ultraja a nossa fé, expõe nossas crianças a isso. Então, não, a gente tem que sair do muro, parar de falar que não, vamos começar com a neutralidade, e já concluo, presidente. E todo aquele que foi eleito com voto de cristão, todo aquele que se diz evangélico nessa casa, todo aquele que se diz católico nessa casa, todo aquele que representa, assim, a maioria, e democracia é, sim, o governo da maioria, que se levante e exija definitivamente que nós vivamos sobre o Estado cristão, o Estado que pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque os cristãos, por excelência, e pela autoridade daquela cruz que está nesse plenário, não são intolerantes. Ao contrário, sofremos intolerância de todos os outros. Presidente, fere meus ouvidos ter que ouvir nessa casa, a casa que detém 100% dos votos válidos desse país, pessoas que se levantam contra a anistia. De forma lamentável, alguém que se beneficiou outrora da lei de anistia, hoje chama de terroristas, pobres coitados, que segundo o próprio ministro da Defesa do governo desse indivíduo, disse que não tem possibilidade de golpe, não tinha liderança, não tinha arma, não tinha nada. Eu sou advogado de formação, sou professor de Direito Constitucional, Direito do Processo Civil, estudei muito direitos humanos e é uma questão humanitária, não é nem de direita e nem de esquerda. Mas compactuo de parte do discurso que o colega fez. Sim, a lei da anistia antiga tem que ser revisada. Só que para os dois lados, botar na cadeia todos os criminosos. Tortura não prescreve e sequestro não prescreve. E vocês e a sua laia sequestraram e torturaram muita gente.